Fala, povo querido, você vai receber agora mais uma mensagem que vem direto do trono de Deus para o seu coração. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta o sininho e deixa o teu like. Nós, no mês de dezembro, temos uma promoção que vai abençoar a sua vida na plataforma cursos.pastorlu.com. 70% de desconto na compra dos cursos avulsos e a promoção dos combos de curso continua como você já conhece. A palavra desse mês para o código de desconto é dezembro 2020. Vai lá, curso.pastorlu.com, você vai ser muito abençoado. Fica com Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Você que nos acompanha pela internet, nós somos uma igreja que existe para abençoar a sua vida. Quero mandar um abraço especial para o Gerson, para a Kaila e para a Keila, lá da Bahia, para o povo de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. Estamos vendo aqui vocês nos seguindo no nosso culto online. Quero mandar um abraço para Moçambique, para Angola, para Portugal, para Espanha e para o Japão, para os irmãos da Califórnia, nos Estados Unidos, Boston e Massachusetts, na Flórida também, todos vocês do Brasil e do mundo que nos seguem. Deus abençoe a sua vida, amém? Hoje quero falar sobre salvação. Estamos aí a menos de 12 dias do Natal. O Natal nos surpreende porque é o dia que o Deus que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, Ele resolve nos visitar. Isso é o Natal. Natal é o dia que Deus fica pequenininho. Esse Deus que os céus não podem contê-lo, Ele fica pequenininho, gente, e Ele cabe dentro de um berço. É isso é o Natal. Natal é o dia que Deus, Jesus, Ele fala, Ele se humilhou a si mesmo, Ele se reduziu. E quando os anjos encontram com os pastores nos campos de Belém, Belém é uma cidade hoje da Cisjordânia, não faz parte do território de Israel hoje como nação política. Você vai passar para Belém, inclusive, quando você chega lá, você tem uma revista de guardas, de cães farejadores, para ver se você não está levando nada para lá, e quando você sai de lá também. Mas é um lugar muito bonito, é um campo assim, onde tem uma série de buracos nas rochas, que são de fato cavernas, são cavernas grandes, não são bem aquelas grutinhas que o presépio mostra, não é nada disso, são buracos mesmo, que você entra e você vai assim, imagina um buraco que pode entrar um minhocão, pronto, é ali, e ali você percebe que era um local que eles entravam com tudo, com a família, com os bichos, né? com os seus rebanhos. Aquela noite, deve ter sido uma noite quente, os anjos aparecem para os pastores, e um deles diz assim: eu não tenha medo, eu trago uma boa notícia para você, uma boa notícia, hoje vos é nascido o Salvador, e esse nome é o nome que Jesus vai carregar para sempre. Jesus é o nosso Salvador. Eu quero preparar o teu coração hoje para o Natal. Pastor, mas ainda falta 12 dias, mas eu quero começar a preparar agora o teu coração para o Natal. Essa mensagem, ela tem sentido porque esses dias eu recebi uma irmã que é membro novo da nossa igreja, e ela veio pedir um aconselhamento, um atendimento. Ela falou assim: pastor, eu tenho muito medo de perder a salvação, eu tenho medo de não ser salvo. Então é necessário a gente falar e trazer de novo o Evangelho da cruz para o centro da mensagem. Como saber se eu sou salvo? E eu quero analisar um texto de Marcos 10, que é muito interessante. É quando um homem rico se encontra com Jesus, e o que vai permear esse texto é a salvação e a herança da eternidade. Por isso que eu coloquei aqui como figura auxiliar a ampulheta. A ampulheta é a marca do tempo. Nós tentamos controlar o tempo através de nossos calendários, através dos nossos relógios. Tem gente que tenta driblar o tempo. Por exemplo, no meu caso, o cabelo não dá tempo de ficar branco, ele cai antes de ficar branco.
Mas tem um irmão e a irmã que o cabelo vai ficando branco, você vai pintando, você vai disfarçando. Tem gente que para driblar as rugas, usa alternativas aí, botox, e todos esses recursos que a tecnologia e a ciência tem dado para a gente se disfarçar a idade. O tempo, ele nos engole. O tempo vai tomando de nós a vida e a energia. Quando Jesus fala sobre o tempo, quando a Bíblia fala todo o tempo, diz que a nossa vida, a minha, a tua, é como um vapor. Sabe quando você está assim na cozinha, fazendo aquele refogado, fazendo assim um arroz, pronto, e aí você levanta a panela, aí sobe aquela fumaça, aí você fecha a panela de novo, pronto, a vida é assim que Deus compara a vida do homem como um vapor. Mas aí vem Jesus, o Salvador, e Ele vem para dizer para a gente, que o tempo pode ser vencido por aquilo que é eterno. E diz assim a Bíblia em Marcos 10, 17 e 27, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele, o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Esse homem riquíssimo, não rico só, a Bíblia diz que ele só era rico. Ele se aproxima de Jesus e ele quer fazer algo bom. Ele é alguém que ama a lei de Deus, mas ele quer se salvar. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: é impossível a mim, a você e a você que nos assiste se salvar. Você precisa de um Salvador. Nós não vamos nos salvar. Não há esperança em nós. Não há em nós nenhuma razão pelo qual Deus diz: não, pode entrar no reino. Eu gosto de usar o exemplo de uma viagem. Imagine que a gente não está vivendo o tempo de coronavírus. Imagina isso. Você pode ir para onde você quiser. Aí você resolve pegar um avião e ir lá para o Nordeste. Vai lá para Ilhéus. Pronto, um lugar lindo, uma praia linda. E você chega então diante daquele moço da empresa aérea que faz o check-in e fala assim: eu vou para Ilhéus. Ele fala o seguinte: mas cadê o bilhete? E você diz: não, eu sou perfeito, eu sou santo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca menti, eu sempre honrei meu pai e minha mãe, nunca adulterei, eu nunca fiz o mal, e eu quero embarcar para ir para Ilhéus. Ele: não, você tem que pagar o preço, você tem que ter o bilhete, você tem que comprar o bilhete da passagem. Bom, ainda que esse exemplo seja um exemplo fraco, alguém vai ter que pagar para a gente ir, não daqui para Ilhéus, mas daqui para a eternidade. Há um preço a se pagar. Nós somos salvos porque Jesus pagou o preço na cruz. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Quando se fala sobre busca da eternidade, Salmo 91, que é um dos salmos que eu mais amo, diz no seu último versículo: fartá-lo-ei
com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vejo assim a Bíblia o tempo todo mostrando que Deus, que é Pai, buscando nós queremos fugir, nós querendo nos afastar, nós nos mantemos afastados. Não, para mim não tem jeito para Deus me salvar. Querido, Deus diz que quer nos fartar de dias, Ele está falando aqui de eternidade, e Ele quer mostrar para mim e para você hoje a sua salvação. Salvar do que, pastor? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por que Jesus veio? Por que os anjos disseram, essa noite vos nasceu o Salvador? Porque eu e você nascemos afastados de Deus. Não é que você pecou durante a vida, você tropeçou, você se afastou de Deus. Não, você já nasceu afastado, você já nasceu desviado, nós já nascemos longe. O fato de você nascer num lar cristão não faz de você um cristão. O fato de seu pai ser diácono, presbítero, obreiro, missionário, pastor, profeta, apóstolo, bispo, não faz de você o filho de Deus, não faz. É necessário um encontro com Deus, é necessário que Deus se torne o nosso Salvador. É por isso que João, no capítulo 1, verso 14, diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos filhos do nosso pai e da nossa mãe. Você é filho do teu pai, você é filho da tua mãe. É só uma aliança, através de uma aliança que você faz com Jesus, é que você se torna filho de Deus. É ali que tudo muda. Salvar do quê? Salvar do nosso pecado. A morte eterna, ela começa em Gênesis 3, quando o primeiro dos homens, junto com a primeira das mulheres, Adão e Eva, pecam. Deus avisou, se você desobedecer, você vai morrer. Interessante como é que Deus não fez a gente para morrer. Deus está consertando um planeta que foi quebrado pela desobediência do homem. Adão, é interessante como é que Adão, ele foi criado para viver eternamente. É por isso que Eclesiastes capítulo 3, Deus colocou em nós, no coração do homem, a eternidade. E existe um desejo pela eternidade. Hoje, um irmão amigo meu me ligou e falou assim, pastor, peguei Covid. Sabe que eu nunca tive medo de morrer, ele falando. Mas sabe que eu estou com medo de morrer? Eu falei, sabe por que você está com medo? Porque dentro do teu coração tem o desejo de viver para sempre. Deus que colocou isso dentro de nós. Deus colocou em mim, em você, a eternidade. Mas ali no Éden, naquela desobediência de Adão e Eva, a morte entrou na nossa vida, até que tornasse a terra, porque dela foi tomado, por quanto é pó, e pó se tornará. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Desde aquele dia lá no Éden, todos os seres humanos, escute, eu, você, seus filhos, seus netos, todos vão morrer, por causa do pecado. O problema que afeta a humanidade é o pecado que gera morte. E é disso que Jesus veio nos salvar. Porque a primeira morte é aquela morte que a gente vê, que você vai no sepultamento, a morte da tristeza, da separação daqueles que a gente ama, da distância, da viuvez, da orfandade. Essa morte é dolorida demais. Mas a Bíblia diz que haverá uma segunda morte, para todos aqueles que não se encontraram com o Salvador. Pastor, mas eu sou bonzinho, pastor, eu vou para o céu. Mamãe falava isso, bonzinho vai para o céu e o mal vai para o inferno. Eu sinto te dizer, mas minha mãe estava enganada. Os bons não vão para o céu
e os maus não vão para o inferno, porque o critério para você entrar na eternidade, ou o critério para você não entrar na eternidade, não é bondade nem justiça do homem. Eles se admiraram ainda mais, dizendo assim: quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, para os homens, é impossível. O que é impossível? É impossível você pegar uma cesta de piquenique, colocar aí um maiô de praia, um calção de banho, e encher essa cesta de piquenique de pedras, bem pesada, assim, uns 20 quilos de pedras, e atravessar o Oceano Atlântico a nado, segurando pedras. Você não vai atravessar nem se não for segurando pedra. O que é impossível? Entenda, salvar-se é impossível, até mesmo para você que se acha bonzinho, até mesmo para você que se acha perfeito. Impossível é você sair correndo, dar um salto, e num salto você tocar na lua. É impossível. Nós não podemos nos salvar. Quando Isaías fala sobre as nossas justiças próprias, as chama de trapos de imundícia. O que acontece aqui? Acontece que todo aquele que é pecador, esse, e que sabe que é pecador, porque pecador todos são, esse, recebendo Cristo, recebe a eternidade. O problema é que tem gente orgulhosa, que acha que é menos pecador. Eu não sou que nem aquele, eu pelo menos não sou assim, igual ao ditador assassino. Ah, que bonito, vamos dar uma medalha para ele, é melhor do que o ditador assassino. A questão não é essa, a questão é que Deus não nos fez para que a gente fôssemos melhores uns que os outros. Você não foi chamado para ser melhor que seu irmão, nem melhor que seu pai, nem melhor que seu vizinho pecador. Deus te chamou para ser perfeito, Deus te chamou para ser igual a Jesus, e esse é o problema. Esse é o problema. Nós somos imperfeitos, e é por isso que o bonzinho não vai para o céu, porque o bonzinho nunca vai ser perfeito. Em algum momento da nossa trajetória a gente engana, a gente mente, a gente deseja aquilo que é mal, a gente cobiça aquilo que não é nosso. Em algum momento os nossos olhos são assanhados, em algum momento nossos olhos são malignos, em algum momento quando o desejo do coração é perverso. Quando a Bíblia fala sobre pecado, a Bíblia está dizendo que ninguém pode se salvar. Esse deve ser o entendimento. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios, no capítulo 2, dizendo o seguinte: não dá para a gente se salvar, a nossa única esperança é o Senhor. Não há nenhuma obra que você possa fazer, não há nenhum ato heróico que você possa fazer, não há nada que faça com que você compre um espaço ou uma permissão para ir para o céu. Não existe isso. Quem conseguirá se salvar? Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro. Eu vou repetir porque está sublinhado e negritado, na verdade aqui não está amarelado. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum homem, nenhuma mulher, por mais santo que seja, vai te salvar. A tua religião não vai te salvar. Você precisa de um Salvador, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Sabe quem vai se salvar? Quem se humilha, quem pede socorro a Deus, diz: Deus me salva. É a única chance que nós temos. Por quê? Largo e larga é a porta que dá para o mundo, mas estreita é a porta da vida eterna. Essa porta tem nome, essa porta é uma pessoa, essa porta é Jesus de Nazaré.
Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim encontrará descanso. O problema todo é que nós ficamos buscando, através dos nossos esforços próprios, e nos cansando, tentando nos salvar. Gente, só um é o Salvador. É isso que ele está dizendo. Não há um outro nome. Não há uma outra salvação que não seja Jesus. Agora, pastor, o mal vai para o inferno. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, de 10 a 13, denuncia o meu estado, e denuncia o teu estado, e denuncia o estado de todo ser humano. Todos nós somos maus. Todos nós, e Jesus é um texto que eu cito aqui, já perdi as contas. Jesus ensinando a orar, ele diz: se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará do Espírito Santo. Somos maus. Ah, pastor, então tá bom. Então, já que eu sou mau e o vizinho é mau e todo mundo é mau, eu vou continuar sendo mau, faço uma aliança com Jesus, e aí eu vou herdar a vida eterna sendo mau. Não é isso. Porque a Bíblia diz que quando Jesus entra na minha vida, Ele muda a minha história. Ele muda a maneira de eu enxergar a vida. Ele faz eu me afastar do mal. Se eu posso complementar, Efésios capítulo 2, de 8 a 9, que nós lemos, diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas ele continua no verso 10: mas Deus criou as boas obras para que aqueles que creem em Jesus andem nelas. Aqui a questão é acesso ao céu e dias de eternidade. Por que que estamos todos perdidos? Romanos 5,12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você nasce com o teu DNA corrompido. Nós nascemos, é como uma folha em branco. Assim é o primeiro homem, Adão e Eva. Aí imagina que você pega e faz um risco, faz um borrão naquela folha em branco. E todas as folhas a partir dali, é como se você tivesse uma máquina de Xerox, e todas elas vão saindo com aquele risco, aquela marca. Todos pecaram. Você não precisa ensinar teu filho a pecar. Eu estou vendo aqui gente com bebezinho no colo, criancinhas fofinhas, sendo até amamentados. Você não vai precisar ensinar o pecado para eles. Eles já vão pecar. Aliás, quando a Bíblia diz em Salmos, diz: os ímpios somos nós, se desviam da madre desde o ventre, já nascem proferindo mentiras. Esse é o problema. E a questão é que todos nós estamos perdidos. Então não importa o teu comportamento, importa aquilo que a gente é, aquilo que a gente nos tornou quando nós nascemos. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, de 20 a 23. A gente nasce com isso. A gente nasce assim. É por isso que quando o menino Jesus nasce, ele nasce para salvar. Fique feliz. Não tenham medo. Hoje vos nasceu o Salvador. Não há um pingo de esperança em nós mesmos.
Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Jesus está dizendo o seguinte: pastor, por que eu peco? Você é pecador. Pronto. Não é que você pecou, você peca porque esse é o fruto daquilo que você é. Você não vai colher figos dos abrolhos, não tem jeito. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Então, quando você fala assim, não, mas acho que Deus olhou para mim assim e me achou especial. Você já se sentiu assim? Que Deus me ama? Gente, eu me sinto assim o tempo todo. Mas Deus me ama não é porque eu tenho algo especial, mas Deus me ama porque Ele me ama. João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Jesus fala sobre o Pai, Ele fala assim: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aliás, Ele começa falando: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Um dia Jesus quis revelar para mim e para você o nosso Pai que está nos céus. Nesse dia nós nos tornamos filhos de Deus. Mas o fato da gente ser filho não significa que a gente é perfeito. Seu filho pode fazer a maior lambança, ele pode dar uma pichotada, ele pode fazer a maior bobagem, ele nunca vai deixar de ser seu filho. Você pode até ficar decepcionado, frustrado, chateado, zangado, aborrecido, mas o teu filho sempre vai ser teu filho. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que na verdade nós somos devedores a Deus, escravos do pecado. Olha para mim aqui, não leia o texto, olha para mim. Você nunca deveu nada para o diabo, nunca, 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 nunca. Quando nós pecamos, nós nos tornamos devedores a Deus. É a Deus, pior do que isso. Nós nos tornamos escravos do pecado. É como se o pecado nos amarrasse e nos levasse para aqueles antigos mercados onde se vendiam os escravos. Pronto, é ali que a gente ficou. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8 é o capítulo da liberdade. É aqui que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. É aqui que Jesus está dizendo assim: ó, eu vim para te levar de volta para o Pai. A palavra religião é isso. Religar é você juntar de novo o que foi quebrado. Nós nos separamos de Deus. Alguém aqui consegue ver a Deus? Se você visse a Deus na sua glória e majestade, na sua santidade e pureza, você tinha sido fulminado. Fulminado. Quando Moisés pede para ver a Deus, Deus falou assim: não pode. Não há ninguém que veja a Deus e permaneça vivo. Aí Deus então coloca ele na fenda de uma rocha, e a sua glória passa, só a sua glória. As pessoas que têm acesso a anjos, pessoas que se encontram com anjos, ficam maravilhados. E a gente vai ver aqui um homem chamado Cornélio, um centurião de Cesareia Marítima, que tem uma visitação. Ele é um homem bom, e ele experimenta uma visitação de um anjo. E por que o anjo brilha? Por que o anjo tem luz? Porque Deus é luz, e quanto mais tempo você fica na presença de Deus, mais você brilha. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, portanto, brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus, Ele pagou nossa dívida e nos resgatou do mercado de escravos. Colossenses capítulo 2, 14 e 15,
havendo riscado a cédula que era contra nós. Olha, havia na minha vida e na tua vida uma nota promissória que tinha sido protestada. Pastor Queco sabe muito disso, que ele trabalha no mercado financeiro e ele sabe o que é uma pessoa endividada. Havia uma cédula contra mim, havia uma nota promissória impagável contra a minha vida e contra a tua vida, mas ele riscou ela, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Esse é um dos textos mais reveladores da Bíblia Sagrada. Aqui Jesus paga a nossa dívida, tira a nossa vida da escravidão, lá daquele mercado de escravos. Ele quebra as algemas que nos prendiam ao pecado, que nos deixava presos às acusações de Satanás. E ele fala mais, e ele foi lá e acabou com o mercado de escravos. Ele despojou principados e potestades, os expôs à vergonha, os humilhou, triunfando sobre ele na cruz. Como ser salvo? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Sabe quando a gente mergulha, o batizando na água, você está sepultando ele. Ele quando baixa ali a lâmina da água, quando ele é mergulhado, ele foi sepultado. Somos batizados em Cristo na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, quando aquela pessoa se levanta da água, é o símbolo da ressurreição. Significa o seguinte: morri para o pecado e nasci de novo para viver com Deus, para a glória de Deus. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua, diga, ressurreição. Diga, ressurreição. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição não é uma operação de Deus, a ressurreição é a pessoa de Deus. Quando eu leio o livro do Apocalipse, é um livro tão encantador. Quem não conhece Jesus, lê o Apocalipse, fica morrendo de medo, né, gente? Pensa um livro que mostra o Cordeiro que venceu. Nós cantamos aqui: está sentado no trono o Cordeiro. A Bíblia, quando fala dele, ele diz assim: ele é como um cavaleiro que cavalga para vencer. Da sua boca sai uma espada mais afiada de 2 gumes, é a sua palavra. Todos os inimigos do povo de Deus, todos os inimigos do Senhor Jesus são derrotados no livro do Apocalipse. Todos eles, até a morte. Até a morte, até o inferno são derrotados. Há uma palavra de esperança, de vida eterna, porque o Salvador venceu. Quando nós perguntamos: será que eu estou salvo, pastor? Eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Gente, não parece simples? Olha, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, mas pastor, é muito fácil. Não é fácil para você, porque para Deus custou o olho da cara, para Deus custou a morte do seu filho. Eu estou vendo aqui um bebezinho aqui no colo da mamãe, e outros bebezinhos. Quando você for para Israel, você vai entender. Ali próximo, bem próximo a Jerusalém, tem o Monte das Oliveiras, que na verdade é um sistema de montanhas, e no cantinho assim, de quem olha para frente de Jerusalém, tem um monte, é o Getsemane. Ali é o local ainda de plantações, né, das oliveiras, que produzem o azeite. Gente, lá tem um lugar de espinheiros. Olha para mim aqui.
são espinhos dessa idade aqui, ó. São espinhos que são cravados na cruz de Jesus. Aquilo tudo tinha um símbolo. O símbolo da vitória de Deus sobre a maldição do pecado. Deus avisou para Adão: porque tu pecastes, dando ouvidos à tua mulher, maldita é a terra, e dela nascerá espinhos e ervas daninhas. Aqueles espinhos sobre a cabeça de Jesus, elas são colocadas num momento muito especial. Quando você lê João capítulo 18, Jesus ele está conversando com Pôncio Pilatos, depois de ter tomado uma surra de vara, ter sido chocoteado, ter recebido aquela coroa de espinhos. E aí Pôncio Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus diz: tu disseste, foi você que disse isso, mas para isso nasci, e para isso vi ao mundo. Jesus, ele veio para me salvar. Jesus, ele veio para te salvar. Ele não veio para te dar uma religião, não veio. Ele não veio para te dar um carro zero. Ele não veio para nos dar uma vida boa, apesar de que quem obedece à palavra do Senhor tem vida boa sim. Não significa que a gente não escape dos desertos, mas se você for obediente, querido, a tua semeadura de obediência vai ter uma colheita de alegria. Isso é um princípio bíblico. Quando a gente fala sobre segurança, será que estou seguro? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que vai nos separar de Deus? Nada. Nada pode nos separar. É por isso que a vida com Jesus é uma segurança. A vida com Jesus é como a própria Bíblia diz: nós estamos ocultos em Deus. Jesus diz: aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. E gente, olha para mim aqui, eu não vou para o céu porque eu sou marido de uma só esposa, porque eu prego o evangelho, porque eu não passo cheque sem fundo, ou não tenho dívida no Serasa. Eu não vou para o céu porque eu não tomo multa de trânsito no ano, ou porque eu não piso na grama. Olha para mim, eu vou para o céu porque eu pedi socorro a Jesus. Eu vou para o céu porque eu disse: Jesus, me salva. Eu vou para o céu porque eu digo assim: é impossível me salvar. Se você, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, seja aqui em Curitiba, ou qualquer lugar desse planeta, você disser no teu coração: Jesus, me salva. Se com a tua boca você confessar Jesus como teu Salvador, você é salvo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ele não vai tirando da salvação, Ele não vai excluindo da salvação, Ele não vai eliminando da salvação. Ah, você tem um comportamento A, um comportamento B. Não é isso. O que Jesus, Ele quer de mim e de você, é que você creia nas palavras dEle, e creia naquele que o enviou. Esse é o evangelho que o apóstolo Pedro pregou. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Essas são as boas notícias que os anjos trouxeram na noite de Natal. Hoje vos é nascido o Salvador. Foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar. Ele veio para me salvar e veio para te salvar. Um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Eu vou ser julgado como você. Mas o interessante é quando a Bíblia diz que
não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele vai tentar ainda querer mostrar para Deus que ele é bom. É que nem aquela pessoa que diz assim: eu só vou para Jesus quando eu parar de fumar, quando eu parar de ter um comportamento errado, quando eu parar de me relacionar errado, quando eu vou parar de viver errado. Não é nada disso. Pessoas que se encontram com Jesus eram gente como a gente. Jesus era amigo, sabe de quem, gente? De prostitutas e pecadores. Aí no caso, publicanos eram desonestos. Ele era amigo, sabe de quem? De pecadores. De gente que nem eu e que nem você. Eu tenho orado a Deus para que Deus traga para essa igreja aqui pecadores de todo tipo. Eu digo assim: Deus, manda todos, manda os perdidos, os loucos, os deprimidos, os aidéticos, os herpéticos, os desempregados, os que não têm esperança, os perdidos, os loucos. Alguém me diz: pastor, calma. Eu não tenho calma porque Deus não tem calma. Eu quero todos, porque a salvação não vai depender da Igreja Batista do Bom Retiro. A salvação vai depender de Jesus Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo que é pregado aqui. Tem muita gente perdida na nossa casa. Tem muita gente perdida do lado da gente. Tem muita gente que nunca ouviu o Evangelho da gente. A gente fica desencorajado de falar de Jesus porque o nosso comportamento às vezes é vergonhoso. Nosso comportamento às vezes é irritadiço, nervosinho. Você senta aqui na igreja e louva a Deus, mas durante a semana a tua boca não para de sair palavras de baixo calão, palavrões. Você na tua empresa, na tua casa, não consegue falar de Jesus para o teu pai, porque você é o desobediente. Você não consegue convencer teu marido, a tua esposa, porque a tua própria vida não reflete aquilo que Deus está ali. É por isso. E nós nos sentimos intimidados. Mas quando nós fracassamos, quando a nossa vida não tem mais esperança, esse é o melhor momento. Gente que encontra a salvação não é gente cheia de si, é gente que não tem mais nada dentro de si. A Bíblia vai dizer para a gente sobre tão grande salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para... Você pode repetir isso? Tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Se você recebe essa palavra hoje, e no teu coração você decide fazer um pacto com Jesus, você vai encontrar comigo e com tantos outros naquele grande dia. No dia em que Jesus vai te dizer: escute essas palavras. Eu sou movido por essa palavra. Tudo que eu faço no reino de Deus, para o reino de Deus, com o Senhor Jesus, eu tenho só uma esperança. A minha esperança é um dia entrar no reino de Deus pelas portas e Jesus falar para mim: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Há um lugar de eternidade, há um lugar de salvação, há um lugar de vida eterna para mim e para você. Não negligencie tão grande salvação. Ninguém aqui, ninguém que está sentado e a igreja está cheia, e ninguém que está aí assistindo essa palavra, sai daqui inocente. Não sai. Ninguém sai daqui inocente. Hoje, o Espírito de Deus, pela palavra de Jesus, abriu uma porta para você, dizendo assim: ó, entra no reino, faz uma aliança com o Salvador. Não deixa que o orgulho, o preconceito, seus pecados, suas culpas, suas acusações, seus medos, sua religião
impeça você de ter um encontro com o Salvador. Não deixe. Não saia por aquela porta sem fazer uma aliança com Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Eu quero orar por você e ler com vocês o texto de Isaías 43. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você está olhando para você mesmo, fala, para mim não, pastor. Talvez para minha esposa, talvez para o meu filho, mas para mim não tem salvação. Eu digo para você, tem. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? A salvação é impossível para você, mas salvação é um presente de Deus para você. Você só precisa agora receber. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor, e abaixe sua cabeça. Eu quero orar por você. E se Deus falou contigo essa noite, se Deus falou com você essa noite, e você quer pedir, Deus me salva. Se você quer hoje ter um encontro de salvação com o Senhor, aonde você estiver, só coloque a mão no seu coração, só isso. Só isso, eu vou botar minha mão no meu coração assim, porque eu quero ser um daqueles que é salvo, eu quero ser. Pastor, eu já sou evangélico, sou crente, não estou te perguntando isso. Pastor, mas eu tenho vivido isso. A questão é, você quer fazer uma aliança com Jesus? Só isso, ó. O mundo espiritual vai ver, Deus vai ver, os anjos vão ver, e você vai ter um novo nome escrito no livro da vida. Vamos orar? Deus e Pai querido, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor enviou teu filho, Pai, para ser esmagado. O Senhor enviou teu filho para ser executado numa morte cruel na cruz. O Senhor enviou teu filho, Pai, para que aquele sangue nos comprasse, nos livrasse de ser uma mercadoria nas mãos das trevas. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Nós hoje, Pai, pela fé, recebemos o teu Filho Jesus como Senhor das nossas vidas. Muito mais do que isso, como nosso Salvador. Nós hoje, diante do mundo espiritual, ao colocarmos a nossa mão no coração, nós comunicamos diante de Deus, diante do Senhor, que temos uma aliança contigo, através do seu Filho Jesus, e queremos experimentar, Deus, essa salvação, queremos experimentar essa vida nova, queremos experimentar a vida do teu Filho em nós. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelo nosso orgulho, as nossas rebeliões, nossa soberba, nossa mania de querer andar sozinho sem o Senhor, nosso desejo de andar longe de Ti. Eu quero pedir perdão, e eu quero lançar a palavra de perdão sobre teus filhos e tuas filhas. Queremos pedir perdão, Pai, pelas nossas escolhas tolas, pelos nossos desvios, pela maneira como nós insistentemente nos separamos de Ti. Mas hoje, sobre nossas vidas, recebemos sim o perdão do Senhor, a filiação do Senhor, que é nosso Pai, e a salvação do teu Filho Jesus. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode dizer amém comigo? Se você fez comigo essa oração e colocou a sua mão sobre o seu coração, você sai daqui salvo.
salvo. E não fique pensando, não pastor, e se amanhã eu tropeçar? Deus continua sendo o teu Salvador. Deus não veio chamar perfeitos, Deus veio chamar pecadores ao arrependimento. Isso é um processo, amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você, que nos segue. E antes de despedir a igreja, eu quero mais uma vez pedir, se você não votou online, e está aqui com a gente hoje, pastor Alan, Christian, e vai ter mais uma pessoa ali com eles, que vai estar recebendo o voto. Eu preciso que você vote, você que é membro, amém? Você que não puder vir, faça pela internet, o site é www.ibbr.org.br. Deus te abençoe, levante sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre sua vida, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração a todos vocês que nos visitam. Deus abençoe vocês. Em janeiro começamos uma outra classe de batismo, você não pode ficar de fora. Fica com Deus, gente. Paz.